algo que Deus trouxe para que nós pudéssemos ser destravados para vivermos aquilo que o Senhor tem sobre a nossa vida. Marcos 4:35, amém? Amém. Presta atenção nisso. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar obedece? Eita! Só na leitura, não precisaria de ministração. Poderia. Só na leitura poderemos sair por essas portas, entendendo quem é o nosso Deus. Porque o vento, o mar obedece. Imagina toda e qualquer situação que nós temos passado, nós temos vivido. Nós precisamos começar obedecendo a Ele, para que nós possamos entender aquilo que Ele tem. Anota o título aí. Quem não tem visão da casa pronta, não suporta o processo. Nós vamos falar de processo. Nós vamos falar dos processos que a gente passa, dos processos que a nossa família passa, situações que nós estamos passando. E se nós não tivermos um olhar fora desse processo, lá no final, naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus falou sobre a tua vida, naquilo que Deus prometeu sobre a tua casa, sobre a tua família, se os nossos olhos não estiverem lá no final, e se estivermos olhando para o processo, qualquer vento contrário nos desabala, deixa abalado. Qualquer situação nos abala. Qualquer palavra, qualquer coisa que alguém falou a nosso respeito nos abala. Se nós não entendemos que o processo é só um caminho que faz parte, você tem que passar por ele. A gente não tem que viver no meio da tribulação. Vocês viram aqui a situação? Um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro, onde Jesus estava, uma multidão estava. Onde Jesus estava, uma multidão o apertava, pedindo por socorro, pedindo por milagre, pedindo por cura. E a palavra fala aqui que os seus discípulos estavam acompanhando, falando assim: vamos tirar ele do meio desse povo, vamos colocar ele no barco e levar ele para o outro lado. E assim eles fizeram, levaram ele para o outro lado. Então Jesus estava nesse processo ali de milagres, processo de estar sempre rodeado, um processo de ensinamento, porque ele sabia que tinha pouco tempo para preparar a igreja e a liderança. Vocês já pararam para pensar? Foram 3 anos para preparar a igreja que nós vivemos hoje. 3 anos para preparar a igreja e preparar a liderança da igreja. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é porque Ele preparou lá atrás. Porque há mais de 2000 anos atrás Ele preparou e Ele ensinou e mostrou que era possível. Ele mostrou que era possível viver sim num tempo como esse. Ele mostrou que no século 21 nós conseguiríamos passar por ele. Ele mostrou que nós conseguiríamos vencer toda e qualquer situação. Então foram 3 anos de preparação, 3 anos preparando toda a liderança, 3 anos preparando todo o caminho, toda a palavra que nós hoje estamos aqui. Então nós precisamos entender isso. Todo o segredo necessário já está nas nossas mãos, já está aí no teu colo. Então o que nós precisamos prestar atenção hoje, a primeira coisa que nós precisamos aprender hoje: nem todos nós fomos chamados para o governo da igreja. Não foi toda a igreja que Ele chamou para o governo. O que é o governo? A administração da igreja local. Nem todo mundo. Lembra o que Jesus fazia? A multidão o cercava, a multidão estava ali sempre atrás dele. O que ele fazia? Ele curava e falava assim: volta para a tua casa, volta para a tua família. Poucos o seguiram, poucos foram
fui eu. Nem diga para ninguém que fui eu. Isso é o primeiro princípio, o primeiro ensino do Senhor. Mostrando o quê? Qual é o grande valor do Pai? A nossa família, a nossa casa. Esse é o segredo. Tudo começa em casa. Tudo começa no seio da família. Tudo começa lá. Tudo começa com os nossos filhos. Tudo começa com o marido, esposa. Tudo. Porque não foram todos que foram chamados para esse governo. Então, tudo está dentro da nossa casa. O que você precisa virar a chave hoje em dia está dentro da sua casa. Aleluia. O que você precisa mudar hoje em dia e vivenciar está dentro da sua casa. Eu já falei para vocês quantas vezes eu faço atividade com os alunos, que eu faço algumas perguntas e eu quero ouvir deles o que é que eles acham a respeito do casamento, a respeito da família. 80% dos meus alunos dizem que a família é um mal necessário. 80% deles não vê a hora de ir embora, não vê a hora de sair de casa, de não conviver, de não estar com a família. Por que isso? Porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem nos jovens, aquele que o Senhor falou assim, que são fortes, aquele que Deus falou assim, olha, eu te escolhi porque sois fortes. Eu escolhi vocês porque vocês têm força na perna para caminhar, porque vocês têm ali uma mente nova, renovada, porque tem força no braço, por isso que eu escolhi vocês. Só que é esse, só que são as crianças o alvo. Porque se você abala uma infância, a primeira infância, ela, na maioria das vezes, ela cresce um adulto cheio de problemas. Tudo dentro do pai. Eu tive reunião de pais sábado agora. E eu atendi 8 pais apenas. Dos 8 pais, 2 eu fiquei de boca aberta atendendo os pais. Os filhos não foram só os pais. Menino lindo, inteligentíssimo, inteligentíssimo. E aí ele tentou contra a vida dele, tentou se matar por 2 vezes. Tem uma família estruturada, uma mãe participante, um pai participante, estão ali, estão bem, tem tudo. Mas algo dentro desse jovem traz uma insatisfação dele tão grande que é melhor morrer do que viver. A outra menina, linda, jovem, dos 10 ao 14 foi abusada pelo padrasto. Então, dentro de casa, sem que a mãe soubesse, e ele era o braço direito do pastor dele. O diabo, ele não está brincando. Só que o nosso papel não é nem falar dele, porque ele nem interessa quais são os planos dele, porque são falidos. Aleluia! Porque aquele que começou a boa obra, mais de 2000 anos atrás, levantando uma liderança, ensinando de governo, ensinando da importância da família, esse ainda governa. Esse ainda está sentado no trono. É ele ainda. E ele vai destruir, porque o inimigo ele já sabe o fim dele. Por isso que ele tenta contra a vida dos jovens. Por isso que ele engana os jovens, para que não cresçam saudáveis, para que busquem coisas que não são reais, para que vivam numa ilusão que não é a que Deus tem. Hoje nós ouvimos uma ministração logo cedo que você fala, meu Deus, que... Sabe aquele abalo, você dá, você fala, meu Deus, dá vontade de sair correndo, porque ele fala daquela estátua de Daniel, está lá em Daniel, aquela estátua que fala, né, de ouro, bronze, prata, ferro, latão, ferro e barro. Vai chegar um dia que vai cair todo o governo da cidade. Vai chegar esse dia, a gente precisa acreditar, a gente precisa olhar para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. A gente precisa confiar naquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Precisamos entender que a igreja prepara de dentro para fora, e tanto aqui dentro quanto lá fora. A ação da igreja é tanto aqui dentro quanto dentro da tua casa, quanto no lugar que você trabalha, em todos os lugares. A igreja avança porque a igreja sou eu e você. Nós precisamos compreender isso.
poderoso. As armas que são postas em nossas mãos são armas de guerra. Aleluia! Nós estamos preparados para a guerra. E nós precisamos agir. Está sempre pronto. Eu lembro da pastora, como é que era o nome dela? Viviane. Ela, por um período de tempo, ela ia ministrar de cultura, porque Deus falava assim: a gente está em guerra, a gente está pronto. A gente tem que estar pronto para a guerra. Aleluia. Porque nós estamos em guerra. É verdade. Nós precisamos entender isso. Que precisamos buscar o Senhor, e o Senhor espera o que de nós? Quanto tempo eu estive dentro da igreja sem saber quem eu era? Não foi não foram 2, 3, 4 anos. Muito tempo dentro da igreja, sem saber quem eu era, fazendo as coisas, cuidando de jovem, cuidando de célula, limpando a igreja, lavando, abrindo, fechando, liderando, sem saber quem eu era. Essa é a ação desse tempo do inimigo para as nossas vidas. Que você não saiba quem você é, porque se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu tenho nas minhas mãos. Se eu não sei quem eu sou, eu não entendo o propósito de eu vir aqui. Nós temos um propósito sobre as nossas vidas. Todos nós. Todos nós temos um propósito. Para cada um de nós, Ele colocou algo. Então a gente precisa entender. Sabe por que a igreja morre? Sabe por que muitas vezes ela se esvazia? Sabe por que muitas vezes as pessoas estavam dentro da igreja amando, louvando, adorando, entregando, e de repente ela não quer mais? Porque ela se relaciona com pessoas e coisas e não com Deus. Porque a gente gasta, porque quando eu fico só aqui, só no relacionamento, só no fazer, e eu esqueço que primeiro é Ele, eu canso. Mas quando é Ele, quando é por Ele, para Ele, Ele diz que Ele troca o fardo. Ele não fala assim: ó, vem, entrega, Ele fala assim: eu troco o fardo contigo. Já é uma ordem, já é dado. Quando eu e você fazemos algo para o Senhor de verdade de coração, já é dado uma ordem. Olha, isso ficou muito no meu coração hoje. Não tem como você fazer algo de verdade para Deus e Ele não proporcionar sobre a tua vida algo novo. Não tem como. Não tem como você entregar, como a pastora falou, com alegria e Ele deixar que você passe qualquer tipo de fala básica, tá? Porque a gente quer, não quer o básico, não. A gente não quer o maná. O maná é pouco. Nossos olhos querem mais, né? Só que esse desejo que nós tanto queremos é o que Ele fala que nos faz pecar. É o desejo da carne. É a nossa vontade. Então, toda vez que a gente sai daqui e abre aspas, sacrifício, fecha aspas, em viajar 2 horas para a gente buscar algo do Senhor, o Senhor sempre olhou o nosso gasto físico, o nosso gasto financeiro, e eu nunca voltei sem receber um direcionamento do Senhor. Amém. O Senhor sempre me colocou à mesa e me ensinou. Sabe por quê? Porque até o Éder falou quanto ele gastou só a nossa ida, ontem e hoje. Aí ele sabe assim, quando você, né, ele falou, você olha, mas aí você pensa no que o Senhor te proporciona de reajuste de mente, de corpo e alma. Vale todo investimento. Não tem como você vir entregar algo aqui e o Senhor não entrega. A palavra fala que nada é em vão do que fazemos para Ele. Por que às vezes a gente sente que falta? Porque a gente está fazendo para homens. A gente está entregando para homens. A gente quer ser visto. A gente não precisa ser visto. Já ministrei isso. Quando é o homem que nos honra, Deus fala assim: não precisa fazer, porque você já foi honrado, né? Tá bom. A honra que a gente precisa vem do Senhor. Com todo o cuidado que a gente precisa vem do Senhor. E a gente precisa entender isso. Ontem nós fomos
né? Viajamos, imagina, eu trabalhei a semana toda, trabalhei no sábado, ficamos até meio-dia, né? Na escola, depois saímos de lá, né? Aí fui, como eu falei, vamos para casa, tomamos banho e viajamos, cansados sem comer. Chegamos lá, pedimos o quê? A coxinha, pão com carne. É isso, vamos para a igreja. Só que quando chegou lá, eu sentei lá no fundo, porque o Éder ficou conversando, né? O Éder fala mais que não sei o que, né? Ficou lá conversando. Eu não queria ir lá na parte que fica reservada para os pastores e ficar lá sozinha com a vara. Aí eu falei, eu vou ficar aqui no fundo, vou esperar Éder, vai lá, cumprimenta, e eu fiquei sentada com a vara. E não fui lá para frente. Aí nos chamaram umas 3 vezes para sentar lá. O Éder queria sentar lá e eu disse, não, eu vou ficar aqui. Mas eu sabia que Deus ia falar comigo. Sabe quando você quer dificultar para Deus? Porque se eu ficar lá na frente é fácil, né? Está me vendo. Não alto o Senhor não vejo. Não. Eu falei para o Éder, você aproveita que você tem, né? 2 celulares, que eu não sei para que tanto. Põe para gravar, porque eu sei que Deus vai falar comigo. Eu tinha certeza que Deus ia falar comigo. Sabe? Porque aquilo que a gente profetiza é o que a gente vai viver. Se eu profetizo mal, dinheiro não dá, meu pagamento não dá, isso não dá, a igreja cansa, que eu mergulho, eu queria ficar em casa descansar. Se eu profetizo isso, eu vou viver disso. Agora, se eu profetizo que eu vou entrar num lugar, eu vou viajar todo esse caminho, eu vou me privar de algumas coisas, do sono, do descanso, mas eu vou receber o que o Senhor tem para mim. Quando ele começou a falar nessa hora, eu já começava a estar gravando. Mas não precisava nem gravar, porque primeiro as coisas hoje em dia é tudo gravado para a rede, olha aqui. Esqueci desse detalhe, eu sou antiga, né? E aí ele começou, ele é profeta, aí ele começou, a pessoa que está aí de laranja, a pessoa que está não sei o quê. E eu falei, bom, um negócio bem chamativo, não tem como ele me enxergar, né? Mas aí eu falei assim, Senhor, fala comigo. Aí quando eu ouvia tudo que ele estava falando, eu fiquei pensando assim, será que ele vai ter coragem de falar? Né? Ou você, será que ele vai ter? Aí eu falei para o Senhor assim, não, então em vez de falar comigo, fala como o Senhor quiser. Não precisa ser assim, você é de verde, você é de verde com óculos, não. E aí eu fiquei esperando, falou todo mundo, entregou o microfone, eu falei, não foi dessa vez, mas a palavra já tinha falado, porque era realinhar, reestruturar, e é tudo que a gente precisa. A gente precisa ser realinhado, a gente precisa ser reestruturado, a nossa mente precisa ser curada, nosso coração precisa ser curado. Sim, Pai. É isso. Sabe por quê? Porque os dias são maus e vai ser até o nosso fim. Então, se eu estou mal, eu estou mal do começo ao fim. A gente precisa mudar isso. Aí a pastora veio e falou assim, pastor, vamos lá jantar com a gente? É jantar, né? A gente tinha feito um carne salgada pra caramba. Se fosse o João lá, já tinha reclamado. Salgado. Ele fala, nossa, isso aqui tá salgado, hein? Tudo tem que tá salgado. Porque ele não come nada, não pode comer nada com sal. Talvez se fosse de uma vez eu tinha reclamado do pão, mas eu comi até o fim. Porque custou caro, um pão, R$30. Você falou, que pão é esse? Eu falei, é só o pão com a carne, não precisa do ouro, da prata, isso não. Comi. É como jantar. Eu falei, pronto. Quando eu entrei, eu achei assim, a gente vai ter um monte de gente, ninguém vai nem conseguir falar com o homem, né? Porque mais uma vez ele vai ter oportunidade de falar algo. Entramos, estava só os pastores, o profeta, com o auxiliar dele e nós. Então sentamos frente a frente com Marília e Gabriela. E uma coisa eu aprendi, eu não vou perder meu tempo mais. Toda oportunidade de aprendizado que eu tiver, eu vou cavar. Aí falando de pimenta, vai pimenta para lá, vai pimenta para cá, eu nem gosto de pimenta. E gente, que comida era aquela? Casquinha de quê? Sei lá, eu comi, nem sei o que, eu nem gostei, mas eu comi. Era uns negócios doidos. Não. Era um negócio, gente, coisa de um queijo lá que eu nem sei que queijo daquele, deve ser tipo, sei lá o que queijo era aquele. Aí o que eu fiz? Eu peguei todos os queijos, não tinha ninguém levantou. Se eu pegar todos os queijos, ninguém vai saber que tinha. Eu amo queijo, eu amo queijo, ainda falei, vai lá, pega mais um. Gente, que delícia. Que comida era aquela? Aí você fala, gente, que Deus é bom, já posso ir embora, já estou feliz, comi bem. Mas aí eu falei para ele assim, falei, pastor, é profeta, mas todo mundo é pastor.
Eu falei assim, eu vim de longe, viajei tanto tempo, eu não vou embora, sem fazer as perguntas que podem destravar minha vida. Aí abri a Bíblia, no que a moça pregou na oferta, no momento de generosidade, ela abriu, o que ela leu, aquilo mexeu muito comigo, anotei, fiz um círculo, falei, vai, pega lá minha Bíblia. Vale, trouxe, abri a Bíblia na mesa, li para ele e falei assim, esse aqui sou eu e ele. Estamos numa igreja nova, com tudo novo. Eu vivi 17 anos dentro de um lugar que era esse estilo aí que o Senhor falou. Eu não quero mais isso para minha vida, eu quero viver um novo. Aleluia. Aí ele dá aquele sorrisinho e começa a descascar a cebola. E começa a dizer assim, você é. Começa a dizer quem eu é. Aí eu falei, eu sou forte, eu não vou chorar. A lágrima descendo e chegava a queimar, eu não vou chorar, eu sou forte. Aí depois ele virou para o Hélio e falou, você é. Aí quando ele dá o endereço, ele fala o nome do profeta, ele fala quem é o profeta, você lembra de quem é o profeta? Eu sei. Será que é isso? Aí ele mostra a fraqueza do profeta, e você fala, estou entendendo, Deus. Estou entendendo. Por que o profeta tem essa fraqueza? Porque senão acontece isso, eu falo, gente, que Deus é esse? Aí toda vez, aprende uma coisa, toda vez que ele entregava algo para nós, ele começava um louvor. Não, toda vez que ele entregava, ele começava um louvor. Porque ele falou, o que move a igreja, o que move a noiva, é a adoração, o louvor e a profecia. Essa igreja tem isso. Você está dentro dessa igreja, que agora a gente vai se alinhar e vai ver. Nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos profetizar sobre a vida uns dos outros, que a palavra é viva, a palavra é eficaz e nós não vamos nos calar. Por isso que eu vou te dizer, aproveite esse intervalo, porque o ano que vem, quando fizermos um ano, nós comecemos só trocar de prédio. Não tem nenhuma rocha que permaneceu no mesmo. Todas. Não tem nenhuma vazia. Não é por causa de pastor nenhum. Pastor não é nada. É por aquilo que nós carregamos. E nós vamos viver isso. Eu achei que estava bom. Estava suficiente. Aí ele fala mais um pouquinho de pimenta. Lembra quando eu ministrei e eu falei que por causa da boca eu quase morri? Sim. Que eu entrei dentro do quarto, me escondi. Lembra que eu falei, eu fui injustiçada, porque eu só queria defender uma igreja, defender um povo, defender uma causa, e isso virou uma proporção. Ele nem sabe quem eu sou, ele nem sabe quem são os envolvidos. E aí ele olha para mim e fala assim, presta atenção aqui. Eu já estava prestando atenção, já estou aqui. Ele falou assim, ó, você foi envolvido numa injustiça, mas o Deus, próprio Deus, é a sua justiça. Você vai sentar numa mesa. Ele falou assim, presta atenção, Salmos 23. Só que ele não falou, né, numa mesa perante o meu inimigo. Amém? Ele não falou inimigo. Só falou que estaria posta a mesa. E que nessa mesa eu seria justiçado. A justiça do Senhor viria sobre a minha vida. Falou que as coisas iriam voltar. E essa, sabe assim, o peso da pessoa te olhar e te julgar ia voltar lá para trás quando não existia isso. Que Deus ia ser a minha justiça. E ainda falava assim, ó, na sua testa está escrito irmã. Eu falei, oh, Jesus, quem me injustiçou foi uma irmã. Ah, queridos, é só se alinhar. É só alinhar a sua mente. É só alinhar o teu corpo, a tua alma. E deixar que Deus faça. Ele vai fazer. A gente não precisa gastar nosso tempo, dinheiro,
nossas forças, com aquilo que não é pão, com aquilo que não é a obra dele. Ele tem um propósito sobre a igreja, ele tem um propósito sobre a liderança, ele tem um propósito na tua casa, ele tem um propósito em todos os lugares. A gente só precisa entrar dentro desse propósito, porque quando a gente entra no propósito, flui. A gente só precisa achar um propósito, a gente só precisa saber o que é, para que as coisas possam fluir. Então, imagina isso, lá no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento. Levantou-se, está dizendo assim, ó, eles entraram no barco, estavam indo para o outro lado, e levantou-se, de repente, vem a situação sobre a nossa vida. De repente, vem o temporal. De repente, as águas ficam agitadas. E ele estava dormindo. Quem dorme no meio de uma situação dessa? Já parou? Assistiu, né? Oh, glória. Quem é que dorme no meio de um temporal? Ou quem não está nem aí para nada? Ou quem sabe a resposta? Nós precisamos saber a resposta. Porque nós vamos passar por temporais. Nós vamos passar por problemas, nós vamos passar, mas a gente precisa saber a resposta. A gente precisa saber o que o Senhor tem, qual o propósito dele, qual a vontade dele. Porque tem muita gente que quando passa por situação, ela logo se desvia, logo não quer mais, logo sai, logo deixa de viver aquilo que Deus tem sobre a vida dele. E a gente precisa entender isso. Então só dorme no meio do temporal quem tem a resposta. Por que muitas vezes a gente fica temente, ansioso? Porque nós não ficamos, a nossa fé, ela é abalada, e a gente vai falar como eles. No versículo 38, mestre, não te importas que pereçamos? Eles acordam e falam, você não se importa com o que nós estamos passando? Olha aqui o que nós estamos passando. Ele não levantou falando, o que vocês estão passando? Qual o problema? Qual a situação? Não, ele levantou e fez o que tinha que fazer. Ele levantou e deu ordem. Ele levantou e fez. Dentro da tua casa você é a autoridade. Eu lembrei muito da Adriana ontem, que a Adriana chega e ela fala Shalom. O que é Shalom? Paz de Deus. Diz que não tem uma casa onde tem Shalom que não exista paz. Então, para existir o Shalom, a paz de Deus, a gente precisa ser realinhado. A gente precisa ser reestruturado. Nossa fé precisa estar firmada nele. A gente precisa confiar naquilo que ele nos prometeu, naquilo que ele disse que faria. Então, mestre, não se importa. Então, o que ele faz? Ele repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou. Ele não gritou. Ele não gritou. Ele só falou: aquieta-te. Sabe por que o mar e o vento aquietou? Porque reconheceu a voz dele. Porque reconheceu a voz do Criador. Precisamos reconhecer a voz do Criador. Precisamos entender que podemos estar passando por qual for a situação, a voz dele fala conosco. Só que quando ele fala para o vento e para o mar, para que eles aquietem, ele falou assim, ó, aqui ó, aquieta-te, cala-te. Mas o vento e o mar ouviu uma voz de trovão, porque eles reconhecem quem ele é, a natureza reconhece quem ele é, a natureza corresponde, a palavra do Senhor fala isso. Só que nós muitas vezes não estamos reconhecendo a voz dele. Precisamos reconhecer a voz dele em meio a toda e qualquer situação. A voz dele é a que vai nos conduzir. A voz dele é a que vai nos libertar. A voz dele é que vai trazer um caminho novo. A voz dele é que vai nos endireitar. A gente precisa compreender isso. Mas sabe o que às vezes acontece? Eu procurei tanto meu coração, hoje não achei. Quando eu doei sangue, eu
ganhei aquele coraçãozinho que a gente fica, sabe, quando doação. Só que às vezes a gente passa por decepções e por problemas, por situações, e isso nos fere. Porque às vezes a gente entrega, esse é o meu coração, a gente entrega, não dá para entregar. Desculpa, senhora. Aí você entrega o coração e a pessoa. Não, peraí, que eu consegui. Óbvio. Já era. Meu coração. Me feriu. Não quero mais andar com você. Nossa, meu coração. Me feriu, devolve. Não quero mais andar com você. Aí sabe o que a gente faz? Ó, amassa meu coração. Devolve. Não quero mais andar com vocês. Vocês feriram meu coração. Vocês fizeram algo que eu não quero mais. Então, igreja, eu não quero mais. Não quero mais vivenciar, não quero mais estar no meio do povo. E eu vou embora. E eu me fecho. Mas sabe de uma coisa? Nós esquecemos de algo. O Senhor, Ele diz o quê? Que de tudo nessa vida a gente deve guardar o nosso coração. O problema é que nós entregamos eles para todo mundo. A gente permite que todo mundo venha e faça o que bem entender. Nós permitimos. Só que o Senhor nunca disse para a gente se afastar de todo mundo. Para não estar mais dentro da igreja, porque a igreja fere. Ele nunca disse. Ele nunca disse para você deixar de ofertar, de dizimar, porque a igreja te fere. Ele nunca disse para você deixar de entregar uma roupa, porque a igreja te fere. Ele nunca disse, não alimente as pessoas que estão lá na rua, é isso, é aquilo, vai usar para droga. Ele nunca disse. Ele falou assim, apesar dele, ainda que te ferir, guarda o teu coração, escolhe com quem você anda, escolhe quem você vai por dentro da tua casa, mas não se afasta. Ele nunca pediu para nós nos afastarmos, porque é na comunhão dos irmãos que Ele ordena a mesa. Amém. É aqui. Tem alguém que tem mais ou menos o mesmo corpo que eu? Se disser não, Deus me livre que é gorda, não, ó. Tem. Porque de repente essa pessoa que tem o mesmo corpo que eu um dia vai vir e falar assim, tá aqui, ó, comprei um vestido para você, você não era meu, ó, tá aqui. Alguém que tem o corpo igual do Éder, o Éder de repente traz um tênis, traz uma blusa e olha e fala assim, não, você, ó, Paulo, aqui, ó, eu lembrei de você. As bênçãos são ordenadas no nosso meio. A gente só tem que guardar o nosso coração para entender que as feridas, elas vão acontecer, situações vão acontecer, mas a escolha é nossa de permanecer servindo a Ele no mundo. E a gente precisa entender isso. E olha o que ele fala depois. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar me obedece? Aleluia. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que vai nos deixar fora do céu? Não é aquilo que nós fizemos, é aquilo que nós não fizemos. Os tímidos não herdarão o reino de Deus. Sabe por que ele diz isso? Porque os tímidos não têm coragem de se levantar e fazer aquilo que Deus falou para fazer. Verdade. Deus deu um dom, deu capacidade, deu oportunidade, e o tímido não tem coragem. Nós seremos cobrados daquilo que nós não fizemos. Quem foi da mesma igreja que eu lembra de um vídeo que nós assistimos, que eles mostraram então umas 2 vezes esse vídeo, que as pessoas estavam diante do Senhor. Chegou o dia dos juízes, estavam diante do Senhor, e o pastor chegou todo feliz e falou: você viu minha igreja? 2.000 membros, igreja cheia, bonita, saudável, curando, libertando, renovando, igreja linda. Aí Deus falou para ele assim: mas quem disse que eu te chamei para ser pastor? Eu te chamei para fazer a contabilidade da igreja e abençoar.
Aí ele chegou no outro e o outro falou assim: você viu? Olha meu terno, sou contábil, sou contador. E aí ele falou: quem disse? Eu te chamei para ser contador. Tem um povo que está fora da igreja porque eram as tuas ovelhas e você não fez. A gente precisa entender o que Deus tem sobre as nossas vidas, qual o propósito, qual o chamado, o que Ele quer de nós, porque isso precisa estar sendo cumprido até que Ele venha. Amém? Nós precisamos cumprir até que Ele venha. E às vezes, é como nesse vídeo, uma mãe chegou chorando diante do Senhor e falou: Senhor, eu fui só mãe, eu não fiz nada, eu era dona de casa, eu só ficava em casa, eu tinha 3 filhos, Senhor, não tinha como eu ir para a igreja e estar lá na liderança da igreja, ser diaconisa, não tinha como, Senhor. E aí ele falou: serva boa e fiel, entra no gozo do Pai, porque tu criaste 3 filhos servos de Deus, pastores, eles estão dentro da casa com ovelhas, ganharam vidas para Jesus. Entra para o gozo do Pai. Ai, Jesus. Nós seremos julgados daquilo que nós não fizemos. Então a gente precisa entender, porque quem é esse que até o vento, que até o mar obedece? Esse é aquele que te convidou para fazer parte desse exército. Esse é aquele que veio até aqui na terra para mostrar para mim e para você que é possível em poucos anos. Ele mostrou que uma liderança bem ajustada, ela faz, ela ensina, ela capacita, ela envia e ela faz. Precisamos ser esse corpo bem ajustado, precisamos ser esse que o Senhor escolheu e chamou, não por homens, não por mim, não pelo Éder, não pelo pastor Fred, não, mas por Ele. Porque esse endereço é dele, essa igreja é dele, Ele escolheu. Porque quando Ele enviou alguém que nem tinha comunhão com a gente, que começou a trabalhar com a Mari há pouco tempo ainda, e falou assim: encontrei a sua igreja. Ele era a boca de Deus. Até hoje ele manda mensagem e fala: eu quero tanto voltar, mas a minha esposa está querendo ficar lá. E a gente fala: no tempo de Deus, no tempo de Deus. Tudo que a gente posta, Ele curte, porque Ele fala: eu sou participante disso, eu fiz parte disso. Você é participante disso, você fez parte disso. Você precisa se alegrar. Cada coisa, algo que é posto, algo que é contemplado nesse lugar, a gente precisa se alegrar, porque é Ele e é para Ele todas as coisas. Então nós precisamos entender e não podemos ser tímidos diante do Senhor. Não pode assim, meu Deus, vamos achar que eu nem sei tocar, nem sei fazer, nem sei. Aquilo que Deus colocou sobre a tua mão, para que você faça, Ele vai ajustar. Assim como Ele falou sobre essa igreja, Ele sempre disse: não use calculadora. A gente era doido para usar. O Éder fazia planilha, apresentava para o pastor planilha, e o pastor falou para ele: Deus vai tirar isso aí da tua mão, porque com Deus, senão Ele seria contador, né, filho? Vai ser contador, ganha dinheiro, né? Deus fala assim: eu quero que o justo viva pela fé. Chega o dia do aluguel, a gente tem o quê? Faltando tudo. Aí chega naquele dia, que você fala: hoje é dia de pagar o aluguel. Aí nesse dia, o Senhor faz milagre. Você só precisa abrir o teu coração para fazer parte do milagre. Porque é muito triste a gente ver o milagre e falar: eu não faço parte disso. É para mim e para você. Esse milagre é nosso, porque é por Ele. E para terminar, nossos olhos não podem estar no ontem, nem apenas no hoje, que é o processo, sim no alvo, que é a casa pronta, para suportar o processo. Para isso precisamos descansar. Jesus descansou. Para isso nós precisamos repreender. Jesus repreendeu quem atrapalhava o processo dele de chegar do outro lado. Nós precisamos repreender quem tem nos atrapalhado nesse processo. Jesus determinou, Ele profetizou, falou o que queria e o que acreditaria. Nós precisamos profetizar aquilo que nós queremos viver, aquilo que nós vamos viver. E assim, no final,
chega a grande bonança, que é o resultado desejado. Se coloca de pé. Aleluia. Deus tem algo sobre as nossas vidas. Deus tem um propósito sobre a vida de cada um de nós. E sabe por que às vezes parece que está tão difícil, às vezes a gente, parece que está difícil, parece que a gente está desalinhado. É porque às vezes a gente está. Às vezes é só uma viradinha assim, ó. Porque quando eu entro dentro do processo, quando eu entro dentro do caminho certo, Deus cuida de tudo. Deus faz tudo. E essa igreja vai viver esse milagre. Ela vai viver aquilo que era falado. Gente, vocês precisam ver isso. Tem vídeos que as pessoas falavam assim: a igreja Barra do Luna, a igreja do Paraguai, a igreja não sei o que, a igreja de Cotia. Não existia a igreja de Cotia. As pessoas falavam assim: gente, de onde que ele tirou a igreja de Cotia? Não existia, nós só estávamos indo lá, sentando, ouvindo a palavra dele. E várias pessoas falavam assim: a igreja de Cotia. Quem luta contra Deus? Falando ele, determinando ele, quem impedirá? Senhor, nós